Bom, meus queridos, do caminho do Evangelho, uma reflexão para todos nós. Duas maneiras, ou duas visões, ou duas dimensões de nós mesmos. Essa é a proposta da reflexão de hoje. Baseado em Jesus Cristo, modelo e guia dos Espíritas, segundo Allan Kardec e suas obras, ele nos colocou numa dimensão que é infinitamente maior do que a gente podia supor, que a gente de fato valia, dada o contingente da nossa sociedade, da nossa própria história, né? A nossa própria evolução ser marcada por tanta brutalidade, algumas vezes, tantas guerras, outras tantas, né? Mas também tantas histórias e biografias diferentes de superação, grandes cientistas, grandes almas, né? Mas Jesus, quando disse para todos que pudesse brilhar a nossa luz, e que a gente podia fazer o que ele fazia e muito mais, desde que a gente aprendesse exatamente o valor da verdadeira vida, que é esse exercício do amar, que a gente está aprendendo, tateando. A gente aprende o amar nessa dimensão que Cristo propõe, usando nossos sentidos, o olhar, o tatear, as sensações, o império das sensações, como diz o Espírito Erasmo, ele tem a lei de amor do Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz que no início nós só tínhamos instintos, mais avançados, mais corrompidos, sensações, os sentidos, as sensações. Uma vez, na linha da frase dele, quanto mais avançados e depurados, nós teremos sentimentos. E completa ele, e o amor é o sentimento por excelência. Então você vê que nós estamos passando por uma fase de aprendizado do amor que é muito baseado nas sensações, considerando que do instinto, as sensações, aos sentimentos, e a purificação desse sentimento de amor que a gente muito mal conhece, porque na nossa análise, baseado em Allan Kardec, do sistema de mundos, nós estamos num mundo de provas e expiações, querendo sair dele, avançar um tanto mais, em direção ao respeito entre as nações, em direção ao afeto entre as pessoas, em direção desse amor que vai sendo desenvolvido como um sentimento, já não mais sob o império das sensações, que é aonde a gente ainda vive. Os programas, as mídias, as celebridades, o que elas trazem, nosso retorno ao buscá-las, os seguidores, né? De toda ordem, de toda frase mais déspota, na outra frase mais triste, na outra frase mais desavergonhada, né? E as pessoas batendo palmas no campo das sensações, das emoções mais humanas, né? Aquelas que saltam à flor da pele. Mas o que nós queremos dizer da reflexão que são duas dimensões. Então, uma dimensão a que o Cristo nos propõe, quando diz que a gente pode fazer o que ele fazia e muito mais. Ou seja, dizendo que a gente é, por finalidade, por destino, seres plenamente felizes, entendendo que a felicidade é essa superação de si mesmo, superação das coisas materiais. Ora, mas se a vida fosse compreendida como muitos dos nossos irmãos de outras religiões, e os ateus também, que ou foram criados por acaso, ou é só apenas uma única vida, uma única experiência com a matéria, portanto, no corpo, com a matéria corporal, com a matéria do mundo, com a matéria do ambiente, com a matéria das pessoas, das convivências. Se fosse tão somente uma vida, a gente não conseguiria passar da fase de instintos que já fomos, quando pré-históricos, quando nós somos recém-criados pela criação, por Deus, ou como queiramos chamar, mas nessa amplitude que a gente ainda desconhece. E no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre o momento da criação, os Espíritos respondem que ou a gente ainda não tem condições, mas em geral nem eles sabem exatamente. Eles dizem o momento da criação, como isso se dá particularmente. O que se sabe é que tudo em a natureza é evolução, do átomo ao arcanjo. E numa das dimensões que nós estamos propondo a reflexão, é Jesus dizendo que nós podemos ser arcanjos, fazer como ele e muito mais. Mas a segunda dimensão que a gente quer dar aqui, entendendo como dimensão, porque pode haver vários conceitos, até na física há conceitos, você tem, né, no esoterismo há conceitos das dimensões diferentes. Né? A gente, como espírito, acaba dizendo na outra dimensão, né, que seria o mundo espiritual, um tipo de matéria muito mais sutil,
que a gente ainda não consegue compreender ou ver, senão pelos efeitos da mediunidade, que ainda é, para a sociedade como um todo, muito pouco esclarecida, né? Objeto de muitas dúvidas, ainda que haja um estudo muito grande, já há mais de século, desde Kardec, pleno em relação à mediunidade, cientificamente estudada, né, por diversos outros autores. Mas nessa segunda dimensão proposta aqui na reflexão, é de entendermos que, embora na primeira a gente saiba que, por potencial, cada um de nós pode se livrar das mazelas materiais do dia a dia, as preocupações muito humanas, perdoando-se os erros, perdoando os que erraram contigo, entendendo que isso são treinos para o amor, muito mais sentimento, muito menos sensação, muito menos toque, muito menos cheiro, muito menos gosto, muito menos pele, muito mais consciência, muito mais pensamento, muito mais vibração. A gente entender, nesse segundo ponto de vista, que nessa estrada da evolução, como diz a música dos Beatles, nessa longa e tortuosa estrada, que para muitos de nós assim não é, a gente está num ponto ainda no começo da jornada. No começo da jornada. E por que dá para a gente concluir isso? Bom, baseado no próprio estudo espírita, né? Se dos mundos primitivos, onde são destinados as primeiras evoluções humanas, o homem pré-histórico, como o mundo, a Terra já foi um mundo primitivo, quando aqui viveram espíritos, né? Ainda muito, muito primitivos, com seus primeiros pensamentos contínuos, que é um que diferencia os pensamentos dos animais, a inteligência que já há no mundo animal. Já há uma criação e uma evolução, toda uma evolução, desde o reino mineral, todo o reino vegetal, e todos os automatismos aprendidos nas variadas espécies do reino mineral, para que o humano pudesse ter uma série de sensibilidades inatas, instintivas, e poder dedicar-se à sua capacidade intelectiva para sorver, para aprender novas coisas. No começo da caminhada, sentindo fome, tinha que fazer alguma coisa para comer. Sentindo frio, tinha que fazer alguma coisa para se proteger. Esse fazer alguma coisa era exatamente a busca, né? A mola propulsora, o que empurrava esses seres humanos em direção a, no caso, a África dentro. Por isso todos nós somos afrodescendentes, no sentido da antropologia, que diz que esses seres humanos primitivos nasceram na África e foram se expandindo com algumas espécies que depois fundiram-se numa só melhorada. E segundo o espírito humano, o Chico Xavier, uma espécie melhorada geneticamente no mundo espiritual, para passar lá do homem Neandertal, de Cro-Magnon, até chegar aos Sapiens Sapiens. Né? As formas, né, físicas foram milimetricamente mexidas, por assim dizer. E a ciência, claro, que vai dizer que isso é um pensamento muito fora da caixa científica, que não prevê o mundo dos espíritos, não prevê espíritos mais evoluídos, não prevê a matéria quintessenciada do mundo espiritual. Não sabe disso, e não sabendo dessas coisas, fica restrita a sua análise de que o universo foi criado do nada, e segundo os espíritos para Allan Kardec, o nada não existe. E toda a dimensão e complexidade das leis das físicas, ou lei da física, das biologias, das químicas todas, as suas perfeições milimetricamente calculadas pela matemática que avança em direção ao universo do macrocosmo e também do microcosmo, né? A gente já consegue explodir um átomo em prótons, elétrons e nêutrons, e dos prótons e nêutrons consegue olhar lá dentro e perceber que tem quarks de diversos tipos. E assim as partículas mais elementares da matéria vão sendo descobertas, criando um novo cenário para a química dessas partículas minúsculas. E quem sabe há outras tantas menores que a gente ainda não alcança. Assim como no universo, quem sabe há outros maiores ou multiversos que a gente ainda não alcança, porque a gente está no começo da caminhada. Nos mundos mais evoluídos, na crença espírita, a mediunidade é mais patente, é mais comum em todas as pessoas. Nos mundos mais evoluídos, até os animais. Há na revista Espírita informações sobre Júpiter colocadas por Kardec. Os animais que existem lá, que também têm um processo evolutivo, são mais evoluídos que os nossos animais daqui. Destacando-se os espíritos, os animais daqui que são mais inteligentes, como o golfinho, o elefante, o macaco, especialmente o chimpanzé, entre outros, o orangotango, que tem o seu DNA muito próximo, com apenas 1% ou menos até,
de diferença para o nosso próprio DNA, a estrutura genética. Mas a principal diferença, que é um espaço profundo, é a consciência, o espírito, eu, você, cada um de nós, cada alma humana. E nós usamos apenas para diferenciar a expressão alma de espírito, dizendo que o espírito é a nossa origem, é o que nós somos por essência. E quando nós vestimos o corpo, através da reencarnação, do nascimento, da vida, da morte e da outra reencarnação, a fim de aprender todas as coisas, evoluir todas as sensações para todos os sentimentos possíveis. E o amor é o sentimento por excelência. Então, para que nós possamos ser o arcanjo, que era a primeira dimensão que nós queríamos provocar dos amigos, citando Jesus, que disse que nós podemos ser muito mais do que Ele, que brilha a nossa luz, nós temos que entender, na segunda olhar, na segunda dimensão, um jeito de olhar a gente, de que a gente está no começo da caminhada. Dos mundos primitivos que falamos, nós temos uma segunda categoria dos 5 que Kardec estudou e classificou didaticamente, que há infinitos modelos entre eles. O mundo de provas e expiações, que é o planeta Terra, com seus impérios, suas construções, suas guerras, sua ciência evoluindo, sua indústria evoluindo, sua tecnologia evoluindo, e a sociedade chegando aonde chegou, entendendo que sempre houve um confronto de classes, conforme estudado na filosofia. Sempre houve um confronto de ideias, de lados, que é um jeito filosófico de cada um de olhar a vida e o ser humano, os benefícios, os privilégios de nascença, de casta, e a isenção total, num olhar espírita, de desigualdades nesse sentido, entendendo que todos somos uma sociedade, todos somos humanos, filhos do mesmo Pai, regidos pelo mesmo Mestre, que é Jesus, na concepção do espírita e do cristão, mas um Jesus que deve ser olhado sem a deturpação dos séculos, que fizeram passar de geração em geração. Um tipo de Jesus que foi sendo adaptado a cada cultura, a cada nicho, a cada pedaço da sociedade. Hoje nós temos Jesus com arma, temos Jesus que querem casar ele com Maria de Magdala, outros querem mostrar uma vertente de uma homossexualidade. Quer dizer, as paixões humanas, no campo das sensações humanas, produzindo um olhar muito humano sobre algo que não é mais humano, é crístico, é o Cristo. Está num nível de evolução que está muito além do que nós somos hoje, mas ele dizendo que nós podemos chegar lá e devemos, dizendo como. Mas esse amar, que é o como, não é da solução também que historicamente cada um foi adaptando. Eu amo os meus filhos, amo a minha família, a eles protejo. Eu não quero saber de mais ninguém. Quantas crianças crescem na periferia, ou morrem na periferia, ou descambam para a violência, ou são violentadas. São notícias de jornal, a gente vê almoçando. E não conhece nenhuma dessas crianças, e não sabe o nome dela. E frequenta o centro espírita e vai nas palestras há anos. Sabe de cor que a frase de Kardec, para definir um processo evolutivo, resumidamente, era: fora da caridade não há salvação. Dando ele mesmo inúmeras explicações, e em passagens outras também, de mensagens espirituais, do que isso significaria a caridade. Longe de estar, mas longe de estar, da doação de algo que não me serve mais. Essa camisa não me serve mais. Gostei, não me serve mais, eu vou dar para alguém que precisa. E eu posso supor que isso seja um gesto de caridade? Pode, se o sentimento foi feito da seguinte maneira: tem tal pessoa que eu vi na rua, que mora aqui perto, que eu sei que está precisando, eu vou levar para aquela pessoa, eu estou vibrando por ela, já estou conectado com ela, já é um nível de sentimento. A sensação para alguns pode até vir depois da foto, a pessoa agradece, a gente tem uma sensação por causa do agradecimento, mas a verdadeira caridade carece do agradecimento, ela não precisa do agradecimento, ela é feita de forma amplamente voluntária, sem que o outro precise retribuir de nenhum jeito, porque o sentimento é mais puro. A necessidade de a gente ter que o outro agradeça é para a nossa sensação de bem-estar, sensação no campo das paixões humanas, no campo dos sentidos.
o tato, o olfato, o paladar, a visão. Mas a nossa evolução vai para o campo dos sentimentos. É quando o espírito começa a não precisar mais, lá na frente, de um corpo. Porque ele já foi vencendo todas as amarras espirituais. E a matéria que ele tem em contato será cada vez mais sutil, cada vez mais quintessenciada, menos pesada, como ainda é a nossa, proposta pela nossa gravidade, nossa densidade, nossa estrutura. A necessidade de nos alimentarmos, e isso diariamente, a conta de calorias para a manutenção de um tipo de corpo que a gente precisa para a nossa evolução. Os espíritos dizem que a gente se arrasta em comparação com como andam os espíritos que estão num nível muito mais avançado que o nosso. Nas obras do Chico Xavier, o André Luiz conta de muitas cidades espirituais mais avançadas que o padrão vibratório coletivo do planeta Terra. E nessas reinavam a serenidade, a tranquilidade, a paz de espírito. Imagina você ver sem medo, sem fome, sem dor. Eventualmente com saudade, que muitas histórias lá ainda remontam a espíritos que lhes são gratos ou parentes, são ligados pelos séculos e que estão reencarnados e sofrendo as injunções da própria vida no planeta Terra, como é a nossa vida no nosso planeta Terra. Mas aquilo confiantes, porque sabem que todo obstáculo que cada um supere aqui, toda doença, toda dor, toda saudade, que não se transforma em uma viciação, que não se transforma em desespero, que não se transforma em uma depressão paralisante, mas que se transforma em alguém que agora é voluntário para ajudar numa causa social e vai conhecer de nome e a casa de alguma criança que precisa, lá na periferia, deixar de ser estatística de jornal e ser um cristão espírita e fazer como Jesus fazia, já que é o modelo de guia, e ir lá com constância. Por que não? Um olhar do aquele Jesus dos primeiros anos, que era ainda respeitado como tal, visto como tal, como um salvador que doou sua vida. E isso tem mais sentido quando a gente compreende que ele doou sua vida pedindo para os outros que o seguissem, doassem também. Esse é o exemplo. Não era só para nós mistificarmos Jesus, colocando no aparelho, dizendo ele doou a sua vida por nós. Então, não preciso fazer mais muita coisa, já que eu tenho ele. Não, ele disse, ele mostrou, ele viveu e morreu de um jeito que não literalmente, né? Ninguém está pedindo para ser martirizado na cruz, mas sofrer injustiças faz parte da vida. Ele comentou isso no Sermão da Montanha. Bem-aventurados são os que sofrem perseguição por causa de justiça, ou em meu nome, porque serão bem-aventurados, serão felizes, serão no futuro. É depois que a gente vencer o obstáculo de aqui está sendo injustiçado, se defendendo, mas injustiçado, vencendo as maledicências, vencendo as pandemias, vencendo as diferenças, as distâncias, vendo cristãos e espíritas aqui e lá, e por todo lado, defendendo ideias que são muito apaixonadamente materialistas, apegadas à matéria mais rasa. Nosso papel como espírita é entender que a caridade que Kardec disse é muito mais o campo dos sentimentos, da nossa doação para com o outro, para que ninguém sofra, ou para que as pessoas sofram menos, para minorar as dores do outro, assim diminuo a minha mesma. A melhor maneira de diminuir a sua dor é doando-se para alguém que esteja com alguma dor, a fim de diminuir a dor da outra pessoa, ou alavancar a educação de outra. Por isso provocamos que os templos espíritas, que são estruturas às vezes muito grandes, muito boas, que ficam fechadas a maior parte do tempo, e especialmente num ano difícil como este dos isolamentos, que possam abrir ordenadamente, com voluntários que são frequentadores que já são da casa, e fazer dali pequenos coletivos de educação, trazendo crianças das periferias, levando ali no contraturno escolar, nunca um adulto ou alguma criança, usando métodos pedagógicos ou de ONGs que já existem, já pensaram nisso, já aprenderam refletindo ou já aprenderam errando.
mas fazer, ensinar as matemáticas, ensinar as línguas, ensinar o afeto. Acompanhar a mãe daquela criança que eventualmente precisa de uma cesta básica, que está lá vivendo de uma Bolsa Família, que tem muita gente que é contra essas famílias, se não for isso. Não tem, de fato, tem que comer. E mesmo com isso, volta e meia volta, estão com dificuldade de ter alimentos. As reportagens estão por aí, as notícias estão por lá. Entender-nos, a cada um de nós, em duas dimensões, significa dizer você, para frente de um espelho, que você pode mudar o mundo, mudando a si mesmo, com uma energia incrível, como foram algumas das principais biografias que por aqui passaram. Você pode ser arcanjo. Mas entender, por outro lado, que a gente está no começo da caminhada. E isso não deve ser motivo de a gente se acomodar porque está no começo da caminhada, mas sim de acelerar a reflexão. E é chegada a hora que o mundo está nesse momento, como diz já o esoterismo antigo, o espiritualismo moderno, vários pensadores espíritas, mensagem de Chico Xavier, está no YouTube, as entrevistas lá no final dos anos 60, começo dos anos 70, o programa Pinga Fogo, ele falando desses momentos em que nós iremos passar para um mundo em transição, um mundo melhor, onde não é que não exista o mal, não existirá o mal. O mal será a ausência do bem. É diferente do mal efetivo, ativo, transgressivo que a gente vê hoje. Os casos de feminicídios, os homicídios, as mortes todas, por gente que não conseguiu ter atendimento, há toda uma violência em discursos. Que mundo a gente quer? É o mundo que a gente começa a viver. Eu quero um mundo ambientalmente correto, quero respirar nele, então eu já começo fazendo a minha parte, reciclando em casa, minimamente isso. Conhecendo o catador ou catadora a quem eu posso destinar o material mais rico, como latas, como papelão, combinado com ele. Assim ele não precisa chegar, abrir o lixo de cada um, para tirar o que tem de valor para ele, fechar o lixo, ficar exposto a toda uma série de, francamente, de restos da sociedade. Isso não é justo. O cristão tem o dever imediato de implantar essas novas rotinas em direção ao sentimento. Quando eu tenho sentimento, eu não vou permitir que um catador, uma catadora abra o lixo e se corte. Eu tenho que procurar algo de valor que joguei no meio dos restos orgânicos. O cristão, o espírita, está com o dever nesse chamado para o mundo em transição de rever seus valores na política, na filosofia, na literatura, na mídia, o que vê, o que assiste, o que ouve, o que repassa, como repassa, o quanto tempo se dedica, quais são suas prioridades. Rever tudo, porque é chegada a hora. Num mundo novo, não há tempo ocioso, senão destinado ao chamado ócio criativo, como já propunha o filósofo Domenico de Masi. No momento de ócio que eu me inspire, que eu faça outra coisa, ter um hobby, quer dizer, uma vida mais complexa, melhor, com mais sabedoria, mais próxima da família. Hoje, quanta gente não luta trabalhando muito para deixar algo para a família, mas quando chega lá na frente, com o passar das décadas, nem a família o reconhece mais. E vão lutar por cada centimo de riqueza deixado por você que lutou muito a vida toda. E quando você, o rico que chegou nessa condição, desencarnar, a família vai brigar pelo seu espólio, pelos seus restos. Então, a nossa postura, e é de cada um, não é de julgamento em relação ao outro, a quem nós seguimos, o que nós aplaudimos. Se a gente aprender com Jesus a não atirar pedras em alguém, porque a gente está achando que a pessoa pecou a traição, a pecadora do Evangelho, e a gente pode dizer que atira o primeiro post nas redes sociais, aquele que tiver sem pecado. Então são maneiras, são jeitos, são dimensões. Nós estamos chamando aqui, roubando o termo dimensão, para usar estes dois olhares, duas dimensões, duas formas de ver o ser humano. Saber que cada um de nós foi criado num momento que ainda é misterioso para nós. Mas ganhamos individualidade e a ciência ainda não descortinou isso. Muitos chegaram muito perto, muitos descortinaram isso, mas a ciência é oficial. Nós chegamos nisso.
As religiões fizeram tanto caso das suas próprias religiões, tantas distorções, que boa parte da sociedade fica, se fala em Jesus para um jovem, fica assim, já sei que discurso que vai vir depois disso. O discurso moralista acaba não entendendo a beleza de uma poesia no Sermão da Montanha, não entendendo alguém que resolve viver para os outros, com os mais simples, num gesto de evolução. Já espíritos chamavam de uma grande revolução, mas a palavra revolução ganhou contornos agressivos e não há nada de agressivo no Evangelho, pelo contrário. Então, esse jeito de olhar a nós mesmos, no frente ao espelho, nos faz felizes por acreditar, por saber, em nome da fé raciocinada, que a gente vai e tem condições de chegar muito longe, de sentir uma felicidade, uma tranquilidade, uma paz de espírito, de consciência, que está fazendo a sua parte já nesta vida. E com o potencial de ir muito além, de ser um espírito estrela. Né? Essas pessoas não existem, estamos aqui criando no sentido de que brilha a vossa luz, né? de chegar nesse nível de luminosidade, digamos assim. Numa luz também que é muito mais sutil em níveis de vibração que os nossos telescópios e microscópios não captaram ainda. Mas nas próximas décadas isso está previsto. Nos primeiros contatos que a ciência começa a comprovar que o espírito das pessoas, todas que partiram, que morreram, o espírito continua com uma individualidade, não se desfaz, como os átomos se desfazem depois de desagregados do corpo que apodrece. Eles continuam ativos. Esse ser espiritual, que somos cada um de nós, desprovidos do corpo, despidos do corpo, temos um corpo espiritual chamado perispírito, que é a matéria muito sutil, que dá uma forma para que possamos ser localizados no espaço, no sentido de localizar as pessoas e reconhecer, ter uma certa identidade. Mas nós não temos uma única identidade em relação a uma figura corporal. Nós temos uma identidade única em relação ao ser espiritual que somos. Mas esse corpo que tenho hoje, amanhã terei outro, e ontem tive um terceiro. E pode ser que já reencarnei como mulher, pode ser que eu vá ainda reencarnar como mulher, mas eu precisarei reencarnar nas duas polaridades sexuais da alma, das forças sexuais da alma, cada um com a sua missão, o corpo ajudando a jogar para dentro desse cérebro, o cérebro fazendo jorrar para dentro de si uma série de hormônios que são diferentes das duas polaridades, cada uma propiciando que a gente avance num sentido ou no outro, de acordo com cada necessidade de cada um de nós, para chegar lá a ser arcanjo, para chegar lá a ser espírito melhor. Então, com Kardec, a gente reconhece essa escalada dos mundos, que ainda tem os mundos ditosos ou felizes, e depois ainda os mundos perfeitos, dos espíritos superiores, que já atingiram tal nível de maturação, que não existe mais a reencarnação como nós imaginamos, né? Como nós vivemos, né? De uma forma bastante diferente, já sem necessidade do contato mais específico com a matéria. Então, a proposta é que a gente pense e reflita sobre essas duas dimensões, esses dois olhares que cada um vai fazer em relação a si mesmo, sem julgar um terceiro, como diz Jesus, sem ver a trave do olho alheio, senão a sua própria. Ocupar-se com o que a gente pode melhorar nas nossas relações, nos nossos sentimentos. Para entender a nossa pequenez ainda, ter humildade de reconhecer que está no começo da jornada, mas entendendo, por outro lado, que a gente pode chegar, pode ser muito, e cada um de nós pode, a decisão é de cada um, a escolha é de cada um. Baseia-se na tua própria vontade de ser, de se superar, de vencer as agruras de hoje, as agonias, as ansiedades de hoje, dia após dia, de vencer isso, essa dor, essa mágoa, essa saudade, esse quase desespero que muitos estão passando, vencer isso, ser mais sentimento, ser menos sensação. É esta a proposta, é esta a caminhada, é este o pensamento que nós queremos deixar para os amigos de hoje, a família do Evangelho e todos vocês. Muita paz, muito obrigado.